Olá, turma, tudo bem? Iniciando aí mais um novo módulo de estudo, nós vamos começar agora a falar do diagrama de esforços solicitantes. Vai ser a primeira técnica que nós vamos aprender a determinar esforços internos. Na aula de hoje, nós vamos começar pela metodologia de equações de equilíbrio. Bom, em termos de conhecimentos anteriores, tá? Em mecânica dos sólidos, você precisa ter firmado os conhecimentos de estudo de esforços solicitantes e bases isostáticas, que foi a aula 13, e a aula 17, que era a introdução à análise de estruturas e estudos de esforços em bases isostáticas, tá? Aqui estão os capítulos do Beer correspondente a eles, tá bom? De maneira prática mesmo, como eu falei, é a aula de revisão de carregamento distribuído. Então não continue, tá? Não siga em frente a aula que nós estamos dando a partir de agora sem ter firmado os conceitos anteriores, porque senão você vai ter problemas, tá bom? Não vai conseguir compreender de maneira adequada e a resolução também não vai conseguir ser realizada. Então, atento, faça uma revisão se vocês não estão com os conceitos bem firmados de cálculo de esforços externos. Ademais, se está bem firmado, bola para frente. Bom, na aula de hoje, nós vamos dividir em duas partes, tá? Funções analíticas, que são as equações de equilíbrio, a gente vai falar como que funciona, e ensinar qual é o procedimento de análise, tá bom? De certa maneira, essa aula vai ser dividida em mais de duas partes, porque é bem detalhado, tá? E eu ainda deixo em aberto, antes de terminar essa aula, um exercício, tá? Recomendo a vocês colocarem do lado do caderno, no caderno o exercício, e vocês já vão realizando ele, tá? Ali do lado já como um exercício de fixação do que a gente vai fazer. Então vai acompanhando a aula e vai fazendo paulatinamente esse exercício para você conseguir compreender como que é feita a metodologia de cálculo. Bom, primeira coisa que nós temos, vamos definir o que são as equações de equilíbrio, né? Equação de equilíbrio ele é definido como método de determinação do diagrama de esforços solicitantes para vigas com carregamento concentrado. Então, essa metodologia ela só é aplicável a carregamentos concentrados. Então, se você tem uma estrutura que você tem vários carregamentos concentrados ao longo dela, você pode utilizar essa técnica que vai sair da maneira mais rápida, ok? Então, por exemplo, você tem ali vamos pegar um exemplo, uma própria ponte. Então, a própria ponte, como você tem ali os veículos em cima, os veículos são o quê? São pneus. Todo aquele carregamento, seja caminhão, carro, o que quer que seja, ele é traduzido em cima dos pneus, tá? Então você acaba, mesmo tendo um carregamento distribuído, na ponte eles são carregamentos pontuais. Tá? Então esse é um exemplo em que você pode utilizar esse tipo de conceito para determinar os esforços internos. Bom, qual é a característica da equação de equilíbrio? Ele é um gráfico esboçado com base nas equações de equilíbrio de força atuante ao longo do comprimento da viga. Tá? Então, se a gente for ver aí, ó, nós temos a força cortante, que é o que a gente vai ter que determinar. Ele é determinado pela equação de equilíbrio da força na vertical, ou seja, a somatória de força em Y tem que ser igual a zero. E o momento fletor. Tá? O momento fletor é outro elemento que tem que ser obtido e ele é também calculado através da somatória de momentos em um ponto de origem igual a zero. Então, por isso que a gente chama de uma técnica de equações de equilíbrio. Aquelas técnicas de equações de equilíbrio que nós tivemos ao longo de mecânica dos sólidos, e também uma parte agora em resmate na parte de revisão, ele vai ser aplicado para justamente determinar os esforços internos. Bom, e como que é a característica do gráfico de carregamento, tá? Que você vai obter? Essa é uma técnica que
pelo fato de ter um tipo só de carregamento, então o comportamento ele é mais fácil de ser previsto, né? Dessa forma, o gráfico de força cortante ele vai ser sempre uma função constante, como se fosse um degrau. Então, imagine uma escada. O que é uma escada? Você tem um degrau, sobe, vai outra, corta, sobe, vai outra e assim por diante. Então, o gráfico de momento de força cortante, uma situação de uma viga com carregamento concentrado, ela é sempre assim. É uma linha constante, ela pode subir ou pode diminuir em determinado trecho da seção, tá bom? E o momento fletor, ele é uma função crescente linear, tá? Ou seja, ele vai sempre crescendo linearmente, ele nunca vai ser uma parábola, ou ele vai ser constante, tá? Exceto quando eu esteja trabalhando com momento binário, ok? Bom, vamos pegar um exemplo aí para a gente entender. Se eu pegar uma viga dessa, que tem um carregamento P, tá? Então, analisando ela aí, o que eu vou ter na força cortante? A minha equação vai ser representada por essa força aqui. Y igual a Px elevado a zero, tá? Nesse caso, todo elemento que é elevado a zero, tá? Ele vai valer 1. Então, nesse caso, o meu y é igual à força P. Então, a minha força cortante vai estar relacionada com a força de carregamento, e ela é constante aqui dentro daquele trecho que eu estou analisando. Então, na hora de montar um gráfico de força cortante, né, eu vou ter essa característica. Até o ponto A, onde não iniciou o carregamento, ele é zero. A partir do momento em que ele começa o carregamento, que é o ponto A, né, o que eu vou ter? Eu vou ter esse degrau aqui, porque daqui para frente a minha viga está sendo analisada, está sob a influência desse carregamento aqui. Fazendo isso para o momento fletor, o que acontece? Força cortante, ele é um fator, como a gente explicou na aula de introdução, né? Eu tenho a força de carregamento, tá? No caso aí, quando ela é pontual, o x elevado a menos 1, que a gente viu lá na nossa figura. Aí você tem a integral dele, que vai ser x elevado a zero, por isso que o P elevado a x a zero. E aqui nós temos o momento fletor, que é elevado a x a 1. Não vou entrar muito em detalhe agora, não, tá? Porque esses valores são constantes. Tá? O que isso quer dizer? Que toda vez que eu tiver um carregamento distribuído, a minha força vai ser Px elevado a zero, e o meu momento fletor vai ser calculado como Px elevado a 1, tá? Que é o meu eixo y que eu vou determinar os valores. Tá bom? Então, por enquanto, só gravem essas equações. Tá? O carregamento é x elevado a menos 1. O carregamento da força cortante, que vai sair o gráfico, é x elevado a zero. E o momento fletor é x elevado a 1. Ok? E como vai ficar a característica desse gráfico? Então, colocando aí o eixo x e o eixo y. Até o ponto A, que eu não tenho nenhuma força atuante em cima dele, ele vai ser uma constante, tá? Porque não tenho força atuante, não tenho que analisar. Depois da onde que a força está atuando, dali para frente, aí eu vou ter a ação, que é o x igual a, né? Aí eu vou ter a ação do momento fletor. E nesse caso, ele tem esse comportamento aí, que é uma função crescente linear, tá? Então, quando você for montar o seu gráfico de força cortante e momento fletor, tenha noção de que ele vai ter esse tipo de comportamento aqui. Depois a gente vai ver alguns exemplos para você ver como que vai ser essa variação ao longo do trecho da viga. Bom, falando agora do gráfico do momento binário. Tá? O que é o momento binário? É um momento que a gente aplica, um momento conjugado, né? Um momento único no ponto, que a gente pode se dizer. É um momento que a gente aplica em um determinado ponto da estrutura. Tá? Bom, como eu sempre venho falando para vocês, desde mecânica dos sólidos, um pouco em resmate também, força gera momento, mas momento não gera força. Tá? Então isso tem que estar na cabeça de vocês. E por que essa informação é importante? Porque ela vai influenciar principalmente na característica do nosso gráfico. Agora, de esforço interno por um momento binário. Tá? De certa maneira, quando eu tenho apenas um momento binário,
ou aquele momento binário está sendo aplicado na estrutura, a força cortante tem uma função anulada. Ou seja, o momento binário ele não vai gerar nenhuma alteração no meu gráfico de força cortante. Tá? Isso é fato. Agora, se eu tiver o momento binário, no caso meu momento fletor, ele vai ser uma função constante. Tá? Vai ser o quê? Vai ser o momento vezes x elevado a zero. Tá? Ou seja, aquele x elevado a zero é igual a 1. Então, se você tiver uma variação de momento, vai ser uma função degrau em cima dele. Só para a gente poder compreender aí, então eu tenho o momento binário aplicado na estrutura analisada. Então, se eu for pegar a força cortante, o meu y é m vezes zero. Tá? Ou seja, eu não tenho uma atuação da força cortante aqui. Então, eu vou ter que no meu eixo x e y, independentemente da aplicação do momento da carga, ele vai ser igual a zero. Agora, vamos analisar o momento fletor. No caso do momento fletor, o meu x é elevado a zero. Aí, o que eu vou ter? Esse fator tudo aqui esse x elevado a zero aqui é igual a 1. Então, a minha variação vai estar presa em cima do momento. Tá? Então, colocando aqui os eixos de análise, até o ponto x igual a A, eu não tenho nenhuma variação no meu gráfico de momento. A partir do momento em que eu tenho o x igual a A para frente, então eu vou ter uma alteração tipo degrau no meu momento fletor. Bom, se a gente pegar e fazer um gráfico de uma estrutura como essa daqui, o que eu vou esperar dele? Entendeu? Eu vou esperar um gráfico desse tipo aqui. Tá? Eu tenho um carregamento pontual, uma viga biapoiada. Eu tenho que, nesse caso aqui, meu P é x elevado a menos 1. A minha função vai ser degrau, tá? Que vai ser y igual a P vezes x elevado a zero. E o meu gráfico de força de momento fletor vai ser o quê? P vezes x elevado a 1, porque uma é integral da outra. Carregamento distribuído, pontual, você faz a integral dele e você vai obter a força cortante, você faz a integral da força cortante e você tem o seu momento fletor. Tá? Isso vai ser muito utilizado, principalmente em funções singulares e relações diferenciais, nessas duas técnicas. Aqui nem tanto. Então, o que eu vou esperar dele? Um carregamento crescente, tá? Uma função crescente ou decrescente, mas ela tem uma variação linear, não é parabólica. Um outro exemplo aí, nós temos essa estrutura. Se eu analisar o gráfico de força cortante, é isso daqui, ó, uma função degrau, ok? E o meu gráfico de momento fletor? Tá aí, ó. A partir do momento em que eu tenho essa função aqui, ó, que ela está negativa, então minha função ela é decrescente. Quando eu tenho uma função aqui degrau que ela se torna positiva, né? Ela vai começar a crescer. Ela é linear crescente. Aqui ela volta a ser negativa e ela volta a descer. Então também tem que ficar esperto justamente com isso daí, nesse comportamento. Nesse caso aqui, se eu tenho um comportamento que ele é menor que zero, então minha função ela é decrescente. Quando eu tenho a força cortante sendo positiva, a minha função é crescente. Tá? Então tem que ficar esperto nesse ponto aí. De certa maneira, os próprios cálculos, se você montar o equacionamento de maneira correta, o resultado já vai te indicar isso. Bom, o que eu gostaria de vocês agora? Tá? Esse exercício aqui é um exercício de aplicação. Tá? Como nós não estamos aí em período de ensino remoto, gostaria de fazer dentro da sala de aula, mas isso não vai ser possível. Tá? Então vamos fazer da seguinte maneira. Você não pegar uma folha, um caderno, não pega nenhuma folha de caderno, pega um caderno, se pegar a folha de sulfite, pode pegar aí uma ou duas folhas de sulfite que você vai acabar precisando. Vocês vão anotar esse exercício aqui. Tá? E vai ser esse exercício que a gente vai colocar no sistema para a gente poder fazer a análise dele e compreender como vai ser feito, tá bom? Então,
anotem esse exercício para servir de exemplo em que vocês vão fazendo, acompanhando todas as etapas de análise. No mais, a gente fica aqui por enquanto nesse primeiro período de aula. No próximo ponto a gente vai começar a determinar o nosso procedimento de análise, pessoal. Então um abraço e até daqui a pouco.